Hoje falaremos do legionarismo. Quem foi o criador desse movimento? Qual é a sua história? E o que ele desempenhou na história da Romênia? Para começarmos, precisamos falar do seu fundador, Cornélio Zela Codrano, que nasceu em 13 de setembro de 1899, em Iași. Codrano participou ativamente de atividades anticomunistas e de crítica aos judeus durante os anos na universidade em Iași, de 1919 a 1922. No último ano citado, ele ajudou a fundar a Liga de Defesa Nacional Cristã, ou Liga Apărare Națională Creștină, e na sua sigla LANC, e filiando-se nesse partido, liderada pelo professor universitário Alexandru Cecuza. Codrano foi preso em 1923 por ameaçar matar pessoas que ele dizia serem indesejadas. E foi preso novamente nessa ocasião sob acusação de assassinato em 1925, na qual ele foi absolvido. Em 1927, ele rompeu com a LANC, no intuito de formar o seu próprio movimento, no caso, a Legião do Arcanjo Miguel, ou Legiuna Arhangelului Mihail, que mais tarde se autodenominou o Movimento Legionário, ou Mișcarea Legionară. Ele também estabeleceu uma ala paramilitar dentro desse grupo, conhecida como Guarda de Ferro, ou Garda de Fier, em 1930, que poderia ser até comparada à Sturmabteilung, ou SA alemã, ou até mesmo a SS, no caso, a Schutzstaffel. E era esse nome que os estrangeiros eventualmente aplicariam ao movimento em geral. É importante dizer que os legionários também eram conhecidos como camisas verdes. Outra coisa importante é que Codrano conseguiu se eleger como deputado de agosto de 1932 a novembro de 1933. No movimento legionário, Codrano construiu um fervor religioso místico tradicional e incutiu nele um idealismo particular que agradou a certos intelectuais mais jovens. A Guarda de Ferro, que seria renomeada depois como Partido Todos pela Pátria, ou Totul Pentru Patriae, em 1935. No ano de 1937, o partido se tornou o terceiro em toda a Romênia. Todavia, seus sucessos eleitorais levaram o rei Carlos II, ou Carol Lalila, a dissolvê-lo em janeiro de 1938 e aprisionar Codrano em abril de 1938. Em 30 de novembro de 1938, o rei Carlos II ordenou a execução de Cornélio Zela Codrano, enquanto fugia com seus 13 correligionários. No dia seguinte, a imprensa anunciou sua morte, assim como os 13 membros do partido. O assassinato de Codrano teve o efeito de popularizá-lo, sendo ele elevado à categoria de mártir, ganhando mais popularidade à causa. Após o assassinato de Codrano, em novembro de 1938, a liderança da legião foi assumida por Horia Sima. E no verão de 1940, os motins causados pelos legionários levaram, eventualmente, à abdicação do rei Carol Lalila. Em 4 de setembro de 1940, a legião aliou-se ao general Ion Antonescu, que havia se tornado primeiro-ministro naquele dia. Após 10 dias, foi proclamado na Romênia o Estado Nacional Legionário, em cujo governo os legionários constituíram a própria força política. E isso só aconteceu por causa da questão do Pacto Ribbentrop-Molotov, que foi assinado em 23 de agosto de 1939, pois a União Soviética desejava a evacuação imediata e incondicional da Bessarábia, da Bucovina do Norte e de Herta, como vimos em um dos nossos vídeos, que eu deixarei no card. Isso acabou gerando problemas sérios em toda a Romênia. Nessa época, foi nomeado o governo de Ion Gigurt. Isso fez com que o rei Carlos II convocasse ao poder o general Ion Antonescu, que, no caso, havia renunciado ao exército e com a condição dele formar um governo de união nacional. Sendo assim, ele se aliou a Horia Sima, como foi dito anteriormente. É fato que o general Ion Antonescu não era apoiado por nenhum partido político, e sem o apoio do movimento legionário, ele teria fracassado. Sendo assim, ele foi obrigado a aceitar as condições de Horia Sima, incluindo a adesão oficial ao movimento legionário. Além disso, houve aparições públicas vestido com a camisa verde diagonal, que era o uniforme legionário, e também havia sido feito o juramento e a saudação do legionário. No dia seguinte à formação do governo, Antonescu exigiu e obteve a anulação da Constituição e a dissolução do parlamento. Após isso ser feito, o rei Carlos II, ou Carol Lalila, foi forçado a abdicar em favor do seu filho, o voivode Mihai,
de 18 anos. Em 14 de setembro de 1940, por decreto real assinado pelo rei Mihai, a Romênia foi proclamada Estado Nacional Legionário. O general Ion Antonescu tornou-se chefe de Estado e chefe do regime legionário, e o comandante do movimento legionário Horia Sima ficou como vice-presidente do Conselho de Ministros. É importante dizer que Ion Antonescu organizou uma ação para revisar o julgamento original, como resultado da qual Cornélio Zela Codrano foi considerado inocente e uma investigação judicial estabeleceu que a fuga não havia realmente existido e os legionários foram executados por ordem do rei Carlos II. Na noite de 26 para 27 de novembro de 1940, em Jilava, em 30 de novembro de 1940, aconteceram em Bucareste os funerais de Cornélio Zela Codrano e dos 13 legionários. Em janeiro de 1941, Horia Sima e os legionários lançaram um golpe de Estado contra Antonescu e o exército romeno. Antonescu conseguiu derrotar a rebelião legionária em 3 dias, sendo a legião afastada do governo. Hitler apoiou Antonescu, de quem se esperava que atraísse a liderança à Romênia na guerra antissoviética, mantendo os legionários como contrapeso, como uma ameaça destinada a garantir a lealdade do líder. Horia Sima e outros legionários importantes refugiaram-se na Alemanha, onde foram alojados nos campos de concentração de Buchenwald, Dachau e Rostock, mas com relativa liberdade de movimento. O fracasso da rebelião, atribuído por uma parte dos legionários sob a liderança do pai de Cornélio, Zela Codrano, a desastrosa liderança de Horia Sima e a campanha antilegionária iniciada por Ion Antonescu levou à divisão do movimento legionário em 2 grupos inimigos: os simistas, permanecendo leais a Horia Sima, e os codrenianos, sob a liderança de Ion Zela Codrano. As divergências, as acusações mútuas e as alterações entre os 2 grupos antagônicos continuaram até o esgotamento físico dos envolvidos. O que se sabe sobre a organização é que ela tinha uma célula básica do organograma legionário, que era o ninho. Possuía 13 membros e podia nascer tanto em localidades rurais como urbanas. Dentro do ninho, para uma boa gestão das atividades, foram criadas as seguintes funções: o patrão, correspondente que guardava a correspondência com os demais ninhos, e os mensageiros que faziam parte do caixa que se encarregava de arrecadar contribuições e ajudas. Todos os ninhos de um condado ficavam sob a jurisdição da organização legionária do condado. Esses últimos estavam subordinados ao regional legionário, que agrupava vários conselhos correspondentes à divisão administrativa do país. Os regionais estavam subordinados diretamente ao capitão, como exemplo o próprio Cornélio Zela Codrano, como assim era chamado também. As unidades existentes num conselho também foram divididas num corpo de legionários. Esse grupo incluía membros com idades entre 21 e 28 anos, representando os membros mais ativos da legião. Como a organização juvenil, foi decidida a existência das Fraternidades da Cruz, nas quais ingressavam alunos entre 14 e 20 anos, que só trabalhavam nas cidades. Quanto à parte feminina da organização, nasceram para elas os Ninhos das Meninas, que também se chamavam Chetatsui, quando eram formados por estudantes do ensino médio. Os alunos foram agrupados no grupo de legionários de estudantes do condado, que levava o nome do próprio condado. Mais tarde, em 26 de outubro de 1936, uma nova organização legionária foi formada, o Corpo Legionário do Trabalho. Outra coisa que pode ser vista no legionarismo era o culto da morte, que era uma característica fundamental da legião. A glorificação do sacrifício e a aceitação voluntária da morte pela salvação da nação romena, específica do movimento legionário, foram os elementos básicos de uma ideologia do nacionalismo tanático. O culto à morte era praticado pelo movimento legionário e foi considerado uma alternativa preferível em situação de conflito. Existem até as palavras que um legionário poderia descrever essa situação, assim também como palavras do próprio Cornélio Zela Codrano, como poderemos ver a seguir. O povo não é governado de acordo com a sua vontade, a democracia, nem por vontade de uma pessoa, a ditadura, mas de acordo com as leis. Não se trata de leis feitas pelo homem, existem normas. Leis naturais da vida e normas. Leis naturais da morte. Leis da vida e leis da morte. Uma nação caminha para a vida ou para a morte, conforme obedece a uma ou outra dessas leis. O objetivo final não é a vida. Este momento final, a ressurreição dos mortos, é a meta mais elevada a sublime a que uma nação pode ascender. A nação é, portanto, uma entidade que estende a sua vida para além da terra. Os gentios também são realidades no outro mundo, não apenas neste mundo. Ele também disse:
O legionário adora a morte, porque o seu sangue servirá para rebocar o cimento da Romênia legionária. E morte, só morte legionária. Amamos a morte do capitão, de Rado Gir, no caso, o hino da juventude legionária. A conclusão que chegamos é que a Romênia tinha seu próprio nacionalismo, e que mostrava sua aversão aos judeus e ao comunismo. Ion Antonescu, pelo que se sabe, aliou-se à Alemanha, como vimos anteriormente, e até ajudou na Operação Barbarossa. Em maio de 1946, Antonescu estava sob julgamento pelo Tribunal Popular de Bucareste, dominado pelo governo comunista, e foi condenado e executado no dia 1º de junho de 1946, na prisão de Jihlava. Quanto aos padres legionários, sabe-se que colaboraram com as autoridades soviéticas e que alguns outros foram presos. Anos depois, até houve partidos com o intuito de seguir os passos do legionarismo, como Partidul Totul Pentru Țara, que foi criado em 1993, em união com outro partido legionário, a Noua Românie Creștină. Também a Noua Dreapta, que significa Nova Direita, dentre alguns outros. No próximo episódio falaremos do rexismo, o nacionalismo belga. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Um grande abraço e até a próxima.